Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Ó, vamos fazer o seguinte, então, uma que também é muito abordada aí na ficção, inclusive recomendo o quadrinho Nova Fronteira da DC, que mostra os heróis influenciando na Guerra do Vietnã. Não. Vamos falar da Guerra do Vietnã? Legal. E depois a gente, de repente, pode partir para essa guerra que está acontecendo agora. Os Estados Unidos perdeu essa guerra. Sim. Mas os Estados Unidos queria ganhar essa guerra? Queria mesmo ganhar essa guerra? Não. Obviamente, assim, se ele quisesse ganhar mesmo, ele jogava meia dúzia de nuke ali, de bomba nuclear e ganhava, né? Mas, obviamente, que não vale a pena ganhar nesse sentido, né? É uma coisa que eu espero que o Putin entenda, que não vale a pena ganhar se você vai destruir o mundo inteiro. Enfim. Guerra do Vietnã. Eu também tenho um vídeo sobre a Guerra do Vietnã. Inclusive, muita da direita falando, os Estados Unidos não perdeu. Cara, assim, os Estados Unidos... o Vietnã, na verdade, quando acabou a guerra, ele voltou ao estágio inicial, que era norte e sul. Mas em coisa de 2 anos depois, os socialistas dominaram o sul e o Vietnã virou socialista. Então, se ele não perdeu belicamente, ele perdeu ideologicamente. Não tem discussão que ele perdeu ideologicamente. A Guerra do Vietnã... dá sim pra traçar muitos paralelos com a guerra de hoje, porque ela é uma guerra muito forte com guerrilha, e é possível que na Ucrânia isso aconteça também, a guerrilha. A guerrilha, ela precisa de certas condições para acontecer. Uma delas é ter um povo engajado, entendeu? E no leste asiático, o socialismo, as ideias comunistas, elas impregnaram muito, de uma forma muito forte, porque assim, o socialismo e o comunismo nada mais é do que o anti-imperialismo. Então assim, imagina, você vive lá na França da Indochina, né, que era domínio francês. Durante décadas você é dominado, você tem que trabalhar, e aí vem uma ideia de um cara falando assim, você não precisa trabalhar para eles, você não precisa trabalhar para os europeus, você pode trabalhar por sua conta própria e você vai desenvolver seu país fazendo isso. Então, assim, casou completamente. Por isso que o leste asiático, além de ter tradição socialista, eles têm tradição estatal. O Estado é muito forte lá, o Estado é forte na Coreia do Sul, até no Japão, até certo ponto. Então, assim... casou muito. Então, eles gostaram dessa ideologia, né? De uma maneira geral, né? Os vietnamitas. Então, para isso, você precisa disso para ter uma guerra de guerrilha. Você precisa ter um ideal ali. E hoje, a Ucrânia é bem isso também. Porque os ucranianos... é a mesma coisa, basicamente. Por muitas décadas, até séculos, foram dominados pelos russos. Eles sofreram o imperialismo russo. Então, assim, a França e os Estados Unidos fizeram imperialismo com os vietnamitas e os russos fizeram com os ucranianos. Dominaram a terra e não eram independentes, né? Tanto os ucranianos quanto os vietnamitas. Então, essas condições são necessárias para você ter uma guerra de guerrilha. Obviamente que o cenário é completamente diferente. A Ucrânia é um país industrializado, é um país com várias cidades, e o Vietnã não. Mas tem a questão, por exemplo, de conhecer seu território, conhecer sua cidade, seu país. Isso influenciou muito no Vietnã, muito mesmo, e também pode influenciar na Ucrânia. Então, são 2 paralelos aí muito interessantes que a gente pode traçar. E no Vietnã rolavam umas coisas muito loucas, né? Porque como era floresta ali, tinha uma parte do mato ali mesmo. Denso. Os caras, eu lembro de ler isso uma vez da galera, dos soldados da guerrilha vietnamita, terem passagens subterrâneas, assim, que eles passavam e apareciam atrás dos soldados americanos, em emboscadas e tal, né? Pois é, assim, tem várias questões que prejudicaram os Estados Unidos. Principalmente essa de conhecer o território. Então, os vietnamitas e os Vietcongs, né, que são os do norte que ajudaram o sul a virar socialistas, eles tinham várias estratégias. Inclusive, esses túneis subterrâneos, eles poderiam ficar semanas lá. Eles tinham verdadeiros armazéns lá, bunkers, basicamente. Então, eles ficavam muito tempo embaixo. Inclusive, vários soldados, assim, desenvolveram dor nas costas, desenvolveram questões nas costas crônicas, de tanto tempo que ficaram lá, se sobreviveram à guerra, ficaram tanto tempo agachados, assim, que desenvolveram essas questões. Tinham muitas armadilhas também, o americano tava lá andando, caía. Outra coisa que eu lembrei agora, as armas dos Estados Unidos, inicialmente, se eu não me engano, foi a M14 inicialmente que eles usaram, ela era uma arma que era para o conflito europeu. Eles estavam mais ligados à Segunda Guerra Mundial ainda, mais essa parte assim. E, por exemplo, se pegasse um pouquinho de água, a arma emperrava, né? Isso nos primeiros anos. Então, eles trocaram rapidamente ali. Não foi tão rápido, demorou um pouco. Mas eles, para trocar todo esse armazém, demorou um pouco. Para a M16, que aí sim é uma arma mais adequada. E ainda assim, por exemplo, comparado com a AK-47, a M16 fica muito atrás dessa questão de funcionamento. A AK-47 tem vídeo do cara jogando na terra, jogando um monte de coisa. E os Vietcongs usavam a AK-47. Então, além da vantagem do terreno,
eles também eles conheciam melhor o armamento, né? M16, o cara, muitas vezes os soldados também ficavam dias atravessando lagos, assim, pegavam um pouquinho, na hora que o cara vai atirar, emperrava. Então tem várias exceções. A própria questão de camuflagem, no começo também, o uniforme dos Estados Unidos era muito mais ligado à Segunda Guerra Mundial, a tipo, também paisagens de edifícios e tal. E aí que eles foram reformando até. Inclusive, foi durante esse período que. Porque antes da Guerra do Vietnã, os uniformes normalmente eram de monocor, né? Assim, no geral. Depois da Guerra do Vietnã, que eles começaram a ter camuflagens, mesmo que é o que a gente conhece hoje. Aí variando para tanto clima. Se é deserto, vai ser mais amarelo e tal. Então tem muitas questões que favoreceram os vietnamitas a ganhar essa guerra, né? Principalmente essas partes aí de armadilha, camuflagem, armas. Acho que até o jeito de lutar, porque, por exemplo, eu tava vendo um documentário que a mentalidade, né? O cara fez uma comparação do xadrez que os Estados Unidos jogava, então para eliminar os Estados Unidos é muito orgulhoso. E os vietnamitas, eles têm um jogo lá deles que é uma parada meio de cercar a peça do adversário. Então, acho que tem uma batalha lá famosa que eles soltam a informação que, porra, tá todo mundo em determinado lugar do Vietnã e eles estão contando com as porradas que eles vão tomar também pra cansar os americanos até eles desistirem também. Então é como se eles estivessem jogando 2 jogos diferentes, né? Eu acho muito interessante essa parte também. Isso tem a ver com a mentalidade do país, né? Os Estados Unidos sempre foi um país mais puxado pro soberbo, assim, nós somos a grande nação. Isso faz parte da cultura americana desde sempre. E assim, os caras tinham ganhado, né, não sozinhos, né? Mas eles ganharam 2 guerras mundiais e tal. Eles estavam com a confiança alta ali e chegaram no Vietnã achando, são os fazendeiros, aqui a gente vai exterminar eles. Já o vietnamita não. Eles já tinham sofrido com os franceses, eles já estavam lutando, inclusive, uma guerra de independência com os franceses. Então eles já tinham essa mentalidade assim, o que a gente conseguir é lucro, vamos fazer o nosso aqui, vamos usar tudo o máximo que a gente conseguir. E isso foi determinante. A moral determinou muito, porque os vietnamitas estavam, cara, a gente tá ganhando, assim, a gente tá conseguindo segurar o avanço da maior nação do mundo militarmente. Isso é muito bom. Enquanto isso, muito pelo contrário. Outra questão legal que eu tinha quase esquecido, que os Estados Unidos perdeu a guerra dentro dos Estados Unidos. Vários protestos, movimentos contra a guerra, porque ao longo do século XX foi ocorrendo, felizmente, na minha opinião, foi acabando a banalização tanto da guerra quanto do assassinato. Então, assim, começo do século XX, Primeira Guerra Mundial, vou pra guerra, vou matar um monte de gente, é isso aí. Depois, quando foram chegando os horrores da guerra, o pessoal foi entendendo, cara, a guerra não é bom. Entendeu? E é uma coisa que eu achava que no século XXI estava sendo estabelecida, pelo menos em umas partes do mundo, mas um certo Putin não concorda muito. Então, assim, os Estados Unidos perdeu a guerra dentro dos Estados Unidos. Espero que a Rússia também perca a guerra dentro da Rússia, né? Porque tem todas essas questões das sanções que os Estados Unidos nem viveu e a Rússia está vivendo. E também a questão dos protestos, que estão cada vez maiores, né? A população fala assim, cara, por que eu vou mandar o meu filho, o meu irmão, né? Enfim, para um fronte para ele invadir um país para eu conseguir uma região separatista? Não faz sentido nenhum. Vai morrer centenas, já estão morrendo centenas de milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas. Essa mentalidade, ela também é muito decisiva numa guerra. Os Estados Unidos estavam travando uma guerra Isso é uma vantagem da Rússia, né? Que eles estão travando uma guerra próxima ali. Mas os Estados Unidos estavam travando uma guerra do outro lado do mundo, que o pessoal nem sabia o que era Vietnã. E não tinha... Tinha o perigo socialista, mas ele era muito diferente do perigo nazista, né? Que era um negócio muito mais próximo ali... na Europa, né? E tinha os próprios movimentos nazistas dentro dos Estados Unidos, que a gente tinha mencionado antes. Os socialistas também existiram, mas era muito pequeno, né? Por conta da cultura dos Estados Unidos. Mas eu fico pensando assim, né? É uma guerra onde eles aparentemente foram despreparados, que até dá margem para as teorias da conspiração, de que, sei lá, pode ter servido realmente para uma renovação, para testes de coisas e tudo mais. O Vietnã, você disse. Não tem nenhuma evidência falando disso, mas é uma teoria possível. Mas, tipo, é esquisito, né? Na verdade, esquisita. Assim, os Estados Unidos, qualquer guerra que eles podiam participar, eles iam para fazer um laboratório. Coreia também teve antes, entre o período Vietnã e Segunda Guerra Mundial. São laboratórios. Os Estados Unidos... e assim, é mais motivo para você expandir o orçamento militar.
e desenvolver mais tecnologia de guerra para você se preparar contra o grande inimigo, que no caso seria a União Soviética. Então, sim, eles não é assim, tipo assim, nós vamos lutar só contra o socialismo. Não, a gente também vai desenvolver nossas armas, se atualizar nos conflitos. Eles também tinham essa ideia, assim. Aquecimento econômico também da indústria bélica, né? Que eu acho que isso é um cacau bacana. Com certeza. O que salvou verdadeiramente os Estados Unidos da Grande Depressão, voltando agora na Segunda Guerra Mundial, não foi nem o New Deal, foi justamente você aquecer a economia para uma guerra. O pessoal esqueceu, o desemprego caiu, porque tinha um monte de gente, muitas indústrias precisando de empregadores. Então, sim, a guerra é um motor. E principalmente no caso dos Estados Unidos, que, assim, na história deles, viveu basicamente, tipo, 2 ou 3 guerras no seu próprio território, incluindo uma guerra civil, para eles fazia muito sentido, porque você vai ter... Beleza, você vai perder vidas e você vai perder equipamentos, tipo tanque e tal, mas você não vai perder infraestrutura, que às vezes é o principal de uma guerra, você tem infraestrutura. Em partes, a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial por conta de falta de infraestrutura, que foi muito bombardeada pelos aliados. Isso também é uma coisa que o pessoal esquece, tipo assim, os soviéticos ganharam no leste e tal, teve dia D, mas os bombardeios foram decisivos para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos vendia no começo, né? Pra todo mundo, né? Vendia. E os países que estavam perdendo estavam devendo dinheiro, né, meu amigo? Vamos ganhar isso, eu quero meu cacau de volta. Economicamente, para os Estados Unidos era 100%... Aí não tinha nenhuma desvantagem, basicamente, você vender armas em qualquer conflito. Só que quando você participa da guerra, você também vai usar esses arsenais e tem a vantagem que você pode conseguir um território novo ou uma esfera de influência nova, entendeu? Então, por exemplo, os Estados Unidos, ao invadir nações do Oriente Médio, ele assegura ali um aliado econômico, né? Meio que indireto ali, por exemplo, petróleo. Então, às vezes, vale a pena você mandar suas tropas para lá. Então, eles têm essa análise muito, muito cética, assim. Eles falam assim, essa guerra vale mesmo a pena? Às vezes eles erram, né? Como na minha visão, na verdade, na visão de qualquer um, é a guerra do Vietnã. Foi um erro total, foi um desastre. A ideia era ali assegurar uma esfera de influência e tal, mas foi por água abaixo. Essa realmente foi... Talvez a pior de todas as guerras deles. Sim, foi. Acho que os próprios norte-americanos admitem isso, que o Vietnã foi um fiasco e foi o pior conflito que eles participaram.